Qual é essa relação, então, que o Supremo dá uma ordem e o presidente dessa casa cumpre? Já vai dando entrevista dizendo nem vem que não tem. E aí ele fala, né, nas decisões monocráticas, que também não foi uma iniciativa dele. Saiu dele. Ele foi o autor da PEC, mas foi por força do plenário. Foram os senadores se posicionando. Se posicionando. Então, presidente Pacheco, então, quer dizer que tudo é a revelia, o senhor dá entrevista e está tudo certo, está tudo resolvido, combinou com o governo, combinou com o Supremo Tribunal Federal, que manda em tudo. Alexandre de Moraes precisa pagar pelo sofrimento que está impondo a homens, mulheres, filhos, órfãos, adolescentes, mulheres viúvas nesse país, está na conta dessa gente, e ele não faz isso sozinho. Os deuses do Olimpo no Brasil, que são eles. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Ontem eu estive nessa tribuna e fiz um registro sobre o papel dessa casa, da importância dessa casa na Constituição brasileira. A gente vem de um processo eleitoral, senhor presidente, e ainda vivendo o segundo turno em diversos lugares, visto que muitos atores que aqui deveriam estar não estão, ou também na Câmara, por conta de estarem nos seus estados. Mas a gente vem vendo o que a gente achou, imaginou, que das piores coisas que a gente já viu, nós não veríamos o que nós estamos vendo. A Suprema Corte do Brasil, ela hoje, como ela é executivo e legislativo, e eu estava vendo um discurso do deputado Marcel Van Hatten, que desfruta do meu respeito, um parlamentar aguerrido, um parlamentar que, apesar de jovem, de um conhecimento profundo da sua posição, ele dizendo que recebeu por e-mail, no seu gabinete, uma convocação para depor na Polícia Federal. Ele não sabia a razão pela qual era o inquérito, então ele preparou um advogado e, na verdade, é por uma postagem que ele mostrou na tribuna da Câmara, e ele estava sendo convocado pelo ministro Flávio Dino. Todo mundo sabe que o artigo 53 diz que o parlamentar é inviolável nas suas ações, palavras. É a coisa mais elementar, que o mais simplório dos vereadores, Vossa Excelência foi prefeito, e certamente ninguém tem unanimidade, tinha lá o vereador adversário, e que ia para a tribuna, falava o que queria. Se você se sente ofendido, você vai na primeira instância, vai lá e representa. Mas o artigo 53, até o vereador, que é o começo, é inviolável. Todos somos. Mas nada é novo para mim. Eu, ouvindo o Van Hatten falar, vindo de um comunista que se gloria de ser discípulo de Lenin, ser leninista, de um comunista que foi governador, que foi deputado federal, que conhece a lei, a rota, até saber um pouco mais daquilo que é de verdade, que foi senador e que nessa casa foi aprovado com a vênia da maioria e ficou aqui ainda uns dias como senador, sendo elogiado, cantado, decantado, e entrou no Supremo e o Lula disse até que enfim colocamos um comunista dentro da Suprema Corte. Não, aquilo ali já é um partido comunista, tudo na verdade é relativo e quem manda é o Supremo Tribunal Federal nesse país. Senhor presidente, eu estou entrando com um requerimento à presidência
dessa casa, não, Vossa Excelência é o vice-presidente, nesse momento, presidente em exercício, porque a TV Senado, ela virou uma rede de comunicação ideológica daquilo que pensa o poder executivo, mas essa casa, ela precisa ser independente, ou precisa pelo menos respeitar quem é a oposição. As imagens que são colocadas no dia 8, e até uma coisa me surpreendeu, eu li, até printei, botei aqui na minha... Deixa eu ver se isso é verdade. Assim, aqui. Moraes admite falta de provas em caso do dia 8. Moraes admite falta de provas. Senhor presidente, o meu requerimento é ao presidente em que a oposição e na CPMI do dia 8, nós fizemos um relatório, é que a TV Senado exiba também as imagens que nós dispomos e que são verdadeiras, de pessoas simples, patriotas que foram presos. Clesão foi preso sentado aqui, bem ali, sem quebrar uma vidraça, sem cometer um crime e morreu nas vísceras do Estado. Ele admite, ora, senhor presidente, chama a atenção de Vossa Excelência, porque essas imagens de um número enorme de patriotas gritando, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra, isso nunca foi ao ar. As imagens que nós temos das pessoas descendo numa corda, numa Teresa, por trás do Palácio do Planalto, depois de terem agido lá dentro, e está aí o depoimento do G. Dias e os vídeos, isso precisa ser exibido aqui também. A TV Senado se tornou uma difusora de mentiras em cima de pessoas inocentes. Ora, teve vandalismo? Teve. Pune o vândalo. Quem quebrou, paga. Aí me lembro, senhor presidente, que eu não vi esses caras no presídio, que estão nas imagens de G. Dias. Eu sou testemunha ocular, senador Alain. Eu estava na Papuda. Vossa Excelência sabe, senador veneziano, que eu vivi esse tempo junto. Ainda alguns estão presos dentro da colmeia. Mulheres inocentes, 300 mulheres, dentro de um galpão com 2 banheiros, mais 300 com 2 banheiros, mais 300 com 2 banheiros. E senadores se gloriando. Eu vi um dia o senador Randolfo fazer um discurso num ato falho. Ele disse, só num dia prendemos mais de 1000. Quem prendeu, cara pálida? Só num dia nós quem, cara pálida? Prendemos mais de 1000. E eu pedi ao Marinho, marca uma audiência com a ministra Rosa Weber, que ela é presidente dessa casa. Ele marcou. Eu fui ele e Mourão. E começamos a falar. Ela disse que estava abatida, muito triste, com o semblante caído, com o que foi feito, essa invasão no Supremo, no Senado, a casa de Rui Barbosa. Ela estava muito arrasada e tal. E aí, Mourão, a senhora do Rio Grande do Sul e tal, sua família, eu também sou, não é? E tal, o que é que sua família? Não, minha família é do agronegócio. Pô, são a favor do MST. Bom, a conversa rolou. Falei, ó, ministra, eu estou falando aqui como testemunha ocular, vim pedir a senhora para fazer uma visita à colmeia. Eu tenho pedido, a Comissão de Direitos Humanos não reage, senador Paim não reage. Comissão de Direitos Humanos, né? Mas pode visitar Cesare Battisti, pode exaltar o Drauzio Varela, que entra no presídio para exaltar um pedófilo desgraçado que abusou de uma criança, para mostrar como coitado. A relatora da CPMI, muito menos. Ninguém visita ninguém, você está sendo acusado de alguma coisa, não pode se defender. Vossa Excelência algumas vezes participou da reunião lá, e Vossa Excelência via a minha insistência. São seres humanos, independente de ter partido ou não ter partido. Pois bem, ela falou que estava muito arrasada e tal, mas ia visitar. Eu falei, não, mas dizem que eles estão bem alimentados, 3 alimentações por dia. Eu falei, mas a comida é podre, tem larva dentro da comida, tem pedaço de caco de vidro. Eu sei, ministra, porque eu vi, eu estava lá, a senhora vai lá. Tudo bem, ela foi no dia seguinte e ela, ao final,
nos deu uma Constituição que eles tinham acabado de mandar fazer com uma capa dura, de couro, né? Para celebrar, porque era esse vandalismo contra a Suprema Corte. Eu disse, ministra, assim, eu estou vendo que a senhora está triste mesmo. Vendo no rosto da senhora, eu que lhe conheço, a senhora está abatida mesmo. A senhora está tão triste. O rosto da senhora está igual em 2016, quando o MST e os Black Blocs queimaram a esplanada dos ministérios, tentaram invadir o Supremo, e a senhora ficou com esse rosto triste também. 2 pesos, 2 medidas. Aí me deu a Constituição, segurei a Constituição, dei um beijo nela e falei, saudade dessa falecida. A falecida Constituição, porque a democracia é relativa. E ainda temos gente pagando penas altíssimas, com Alexandre de Moraes pintando e bordando. Essa casa precisa de impeachment esse cidadão. É o que disse Jaime Bagatro. Olha, quem vota contra o impeachment dele, já se declarou. Fica mais bonito do que quem se esconde. Sabe? Quem se esconde. Quem não tem coragem de botar a cara. Nós não estamos aqui nomeados por um CC5, por alguém. Nós viemos aqui pelo voto popular. E o povo está falando na rua o que faz o Senado. Aí a gente tem a declaração do presidente do Senado. A Câmara vota para conter o avanço, senador Alain. O avanço das injunções do Supremo no Legislativo. Para que existe Senado? Para nada. Nós somos um vazio, um oco. Para que existe Câmara? Para nada. Para discutir em comissão, discutir em comissão, discutir em comissão, vem para plenário, vota, e o Supremo diz, não, é inconstitucional, tal. E aí, lá é aprovado e eles comemoram. Entrevista do presidente do Senado. Não darei prosseguimento, porque é inconstitucional. Não é o senhor que diz que é constitucional ou não é constitucional. O senhor é presidente dessa casa. O senhor não tem que dar entrevista. O senhor consultou quem? Você foi consultado, Alain? Eu também não fui, não. Reuniu quem? Falou pelo telefone com os mais próximos? Ligou para quem? Para dar essa declaração? Porque eu não sei. Eu sou senador, eu sou alguma coisa aqui. Aí o presidente Pacheco, você vota na CCJ, Pacheco? Você vota nas comissões de mérito? Não. Qual é o seu papel? É o rito da casa, é agir como presidente e votar o que for aprovado na CCJ. Ele tem um conhecimento jurídico muito profundo, e eu sei disso, respeito, né? Tem um conhecimento jurídico, mas se fosse candidato a presidente, a ministro supremo, jamais teria meu voto, porque eu jamais vou votar em advogado para o Supremo Tribunal Federal, porque nunca julgou nada, e vai para lá, a lei quanto mais frouxa, melhor para eles. Qual é essa relação então, que o Supremo dá uma ordem e o presidente dessa casa cumpre? Já vai dando entrevista dizendo nem vem que não tem. E aí ele fala, né, nas decisões monocráticas, que também não foi uma iniciativa dele. Saiu dele. Ele foi o autor da PEC, mas foi por força do plenário. Foram os senadores se posicionando. Se posicionando. Então, presidente Pacheco, então, quer dizer que tudo é a revelia, o senhor dá entrevista e está tudo certo, está tudo resolvido, combinou com o governo, combinou com o Supremo Tribunal Federal, que manda em tudo. Alexandre de Moraes precisa pagar pelo sofrimento que está impondo a homens, mulheres, filhos, órfãos, adolescentes, mulheres viúvas nesse país, está na conta dessa gente, e ele não faz isso sozinho. Os deuses do Olimpo no Brasil, que são eles. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Onde estão as provas? Ele cria as provas. No aeroporto de Roma, deram um tapa no pé do vidro do filho dele. Meu Deus, que coisa trágica. Bateram no filho do ministro. O ministro já mandou investigar, a Polícia Federal está atrás. No final descobre que é o filho do ministro que bateu no cara. Que porcaria é essa? Hã? Que é isso, cara? Ah, você mostrou, falou na tribuna, já tem um inquérito contra você. Você vai depor no inquérito. Ah, eu posso já estar arrumando, é outro para mim, falando isso aqui. Mas é ditador. Como que um país de mais de 200 milhões de pessoas, de homens lúcidos, inteligentes, que futuro querem para os filhos de vocês? Que futuro querem para os netos de vocês? A covardia é a maior demonstração de que o homem não tem compromisso com a vida e valor das suas próprias famílias. Muito obrigado, senhor presidente.